E aí, galera, muito bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, me prestigiando. Olha o Juninho aí de novo, que maravilha. Show de bola, hein? Você que está um pouquinho cansado, porque já fez o primeiro dia de prova e agora vem o segundo dia de prova do Enem. Vamos lá, você que já comemorou a passagem de ano, não é isso? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Que 2021 seja de muita saúde, paz, prosperidade para você, para toda a família. É isso que deseja, não só o Juninho, mas como o Juninho, o William, equipe técnica, Santa Mônica, Centro Educacional, todos nós da família SMCE. Valeu? Vem com a gente, vem com o Juninho, vamos para mais um bate-papo. Eu não gosto de falar nem que é aula, é um bate-papo informal. A gente aqui vai trocar uma informaçãozinha, a gente vai tentar acrescentar algo a mais nessa caminhada até a provinha de vocês de física que está chegando. Dia 24 está chegando. Lembrem-se, dezembro demora, mas chega. Janeiro, mas vai chegar lá em dezembro. Fica tranquilo. Olha, há pouquinho tempo atrás passou ele e ele já volta, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Cara, então o que acontece? Nosso checklist, né? Normal. A gente vai fazer a prova do Enem, esse bonequinho, nosso bonequinho da sorte, são 5 opções, né? As questões têm como característica um texto, um gráfico, atenção ao comando, para você, dentro desse comando, você pegar como referência as respostas, muitas das vezes as erradas, as que vocês têm certeza que não podem estar corretas, né? Aquelas que vocês já descartam de início, na primeira leitura, essa não tenho nem dúvida, essa eu tenho certeza que não é. Então, fiquem atentos, que essa é uma dica muito importante. Às vezes, você pode não saber nem com precisão, com 100%, né, de exatidão, a resposta correta. Cara, mas se tu eliminar 2, 3, tu chega na dúvida de 50%, olha que maravilha. Então esse é o ponto positivo de uma prova objetiva. Você, dentre as opções, eliminar muitas das vezes aquela que você tem certeza que não é a resposta correta. Ok? Beleza? Então o objetivo dessa aula é a gente trabalhar das mais diversas competências, tá? Como é a nossa última aula, né? Esse nosso último contato antes da prova, tá? Eu digo nossa última aula antes da prova, não que você não vai me prestigiar depois da prova, não que você ainda não esteja inscrito no canal SMCE, não perca tempo, se inscreva já, tá? Joga essa mãozinha pra cima aí, esse joinha, dá aquela curtida, joga aquele like pro tio Juninho, tá bom? E aí vamos conduzir essa aula aí dessa maneira aí, bem tranquila, bem light, bem leve. A gente vai falar sobre diversos assuntos. Lembrando que na primeira aula a gente deu uma atençãozinha maior nas questões de eletricidade, né? Trabalhamos eletrodinâmica, trabalhamos resistores, trabalhamos energia elétrica, potência, circuitos elétricos, são questões do cotidiano, né? O Enem tem essa característica, ele busca no seu cotidiano, no seu, sim, no seu, tá? No seu. Juninho foi à feira, tá? Então, Juninho foi à feira, como é que ele sabe que eu fui à feira? No deslocamento, então ele traça um deslocamento, já coloca uma relação de referencial, de distância, aí mescla velocidade, tempo, gerou uma questão de mecânica, ok? Então, o Enem tem essa característica que todos nós sabemos, tá? Então, vamos lá, vamos seguir? A segunda aula já teve aquela característica de energia, calor. Calor é transferência de energia, né? Calor significa tu estar lá na praia suando, né? Recebendo energia, como significa também você estar lá na neve esquiando, cedendo energia. Então as duas relações, os dois exemplos têm sim calor, beleza? Vamos começar? Olha lá, olho na telinha, primeira questão. Vamos começar bem tranquilinho, vamos animar, vamos começar devagar. Olha que questãozinha tranquila que caiu na provinha do Enem. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações dentre elas. Então ele afirma que são necessárias aí 3 ações. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio, ou seja, ele está deslocando o alumínio de outro material, né?
Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas através de um jato de ar, ou seja, deslocamento em função de altura, né? Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Ou seja, aí vai entrar uma máquina que vai retirar, né, através da atração magnética, através da relação magnética, tá? Aqueles elementos que constituem sua composição o ferro, né? Aí ele vem lá com as opções, tá? Exigirem fornecimento de calor, fazerem uso da energia luminosa, necessitam das ações humanas diretas, serem relacionados a uma corrente elétrica, ocorrerem sobre a realização do trabalho de uma força F qualquer. Cara, olha a dica que o Juninho começou falando lá atrás, quando eu comecei falando do nosso bonequinho da sorte, quando eu comecei falando das características da prova do Enem. Caramba, olha bem as opções. Olha quantas opções você consegue eliminar, cara. Olha quantas opções você consegue eliminar. Ao ponto de, mesmo que você não saiba qual é a opção correta, você tem a certeza que não tem nada a ver com energia luminosa, com corrente elétrica, ou seja, você começa a descartar as opções ao ponto que, qual é a opção correta? 3, 2, 1. Eu, na minha leitura, eu falei de força através do deslocamento, eu falei de força através de uma altura, através de uma atração, né? Através de um jato de ar, ou seja, relação gravitacional. Eu falei de força através de ação magnética. Eu, na minha leitura, eu acabei induzindo você que a resposta certa era a letra E de Enem, ok? Beleza? Ou seja, em todas as afirmativas, existe deslocamento de corpos através de aplicação de forças mecânica, gravitacional, magnética. Definição de trabalho da força. Ok, galera? Beleza? Tranquilo? Começamos animado? Tá aquecendo? Esquentou? Beleza? Podemos ir? Já está aquecido? Já? Podemos ir para a próxima questão? Né? Dá uma esticada aí. Foi? Né? Vivo? Morto? Foi? Tá tranquilo? Tá acordado? Vem com o tio Juninho. Vem que vai ficar legal. Se você participar, se você anotar, se você interagir, se você escrever, faz os seus apontamentos, vai ser legal. Assiste essa aula depois, né? Com mais tranquilidade, com mais calma, parando, ativando o play, você vai, volta, pô, o Juninho falou isso, pô, vou ficar ligado nisso. Vai por mim, tá bom? Show, vamos lá. Questão na tela. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo dos alavancas aplicam uma força, chamada força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar a segunda força, chamada força resistente. Em outro ponto da barra, por causa das diferentes distâncias entre pontos de aplicação das forças, potente e resistente. Os seus efeitos são também diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Caramba, sem querer ser repetitivo, Olha bem. Aí vocês falam assim, caramba, o Juninho é bruxo, o Juninho é mágico. Anota o que o Juninho falou, porque quando esse cara fala, não é brincadeira não, parece a minha mãe. Leva o guarda-chuva, tá um sol, né? Uma transferência em você recebendo radiação, sol, leva o guarda-chuva. Pô, mãe, pra quê? Meu irmão, é tu pisar no local onde você iria, cai um temporal, cai um toró. É água que não acaba mais. Mas a tua mãe falou para levar o guarda-chuva, tu não levou. Entendeu? A mãe enxerga o futuro. Assim como nós, né, professores, que já estamos acostumados com essas provas, já estamos ali lidando com a educação um certo tempo, a gente já sabe como é que é a mecânica, como é que é a rotina. Então, por que eu estou falando isso? Você repetitivo. Vou chamar você para atentar-se a um detalhe. São quantas figuras na questão? Contou quantas figuras são? Contou, né? Contou quantas opções são? Contou. Beleza, cada figura está associado a uma opção. Legal, bacana. Aí, para e analisa. São 3 tipos de alavancas. Interpotente, interresistente, interfixa.
São 3 tipos. O que isso significa? Cara, se são 3 tipos de alavancas, interpotente, interresistente, interfixa, se o cara te deu 5 opções, ele vai ter uma única alavanca que é diferente disso aí tudo. Ou é uma só de interfixa, ou é uma só de interresistente, ou é uma só de interpotente. Não tem como fugir disso. São 5 opções, 3 tipos de alavancas. Você vai marcar uma opção. A prova contempla uma opção correta. Sendo 3 tipos de alavancas, ele vai ter que repetir. Aí você lembra da primeira série do teu ensino médio, uma das séries mais importantes na física, né? Na vida acadêmica do aluno lá no ensino médio. Pena que ele só vai entender isso muitas das vezes, né? Ele só vai se atentar para isso quando ele chegar na 3ª série do ensino médio. Aí que a ficha dele vai cair e ele, caraca, aquilo lá na primeira série e tal. Mas, na 3ª série, a gente está revendo tudo isso no Santa Mônica Centro Educacional. Nós temos tempo hábil para ver toda a primeira série, toda a 2ª série com a nossa carga horária. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial do Santa Mônica Centro Educacional. Então vem com a gente. Olha lá. Abridor de garrafa, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão e pinça. Só que o cara quer um detalhe. O cara quer que o objeto tenha força potente maior. Então, se a força potente maior, cara, ele deixou subentendido para você que é a alavanca interpotente. Aí eu vou colocar algumas alavancas aí para vocês aí, né? O abridor de garrafa, o alicate, né? O quebra-nozes, o carrinho de mão, a pinça. Aí pare e analisa. Observe aonde você aplica a ação da força. No abridor de garrafas e no alicate é na mesma posição. Consequentemente, ponto fixo no meio. E aí você tem uma alavanca interfixa, tanto para o abridor quanto para o alicate. Quebra-nozes, ponto fixo na extremidade, é o chamado ponto de apoio, né? A resistência no meio, aquele nozes maravilhoso que você comeu há pouco tempo atrás, lembra? 2, 3 semanas atrás, do ano novo, na virada. Sobrou um pouquinho na geladeira aí, vê se não tem lá na fruteira lá, quebra-nozes. Aqueles 3 tipos de coquinho, maravilha, delícia. Aquele pequenininho é ruim de quebrar, que é a beleza, a gente quebra muito na dobradiça da porta, né? Faz ali um momento da força F também, joga uma distância para o ponto fixo, faz ali também o que a gente chama de quanto maior a distância para o ponto fixo, né? A gente tem maior torque, não é isso? É aquela sensação de gangorra, quanto mais distante do ponto fixo você tiver, trocar o pneu do teu carro, né? Quanto maior for a distância para o ponto fixo, quanto maior for a distância do parafuso, maior é o torque, menos força você está fazendo. Então aí você tem, por exemplo, o quebra-nozes e o carrinho de mão como uma alavanca interresistente. O ponto fixo é no meio, olha lá, a resistência lá, olha lá, o ponto de apoio, tá bom? Tá? Maravilha? Maravilha? Ponto fixo lá no pontinho A, no pneu, e a resistência lá onde é a ação da força. Ah lá, no meio, né? É lá que você coloca lá o saquinho de areia, as pedras, o que você vai transportar com o carrinho de mão. Cara, e a pinça é a única alavanca aí das 5 alavancas, a única que você faz a força no meio e o ponto fixo é na extremidade. Você faz a força no meio, né? Olha aqui a pinça, ó. Olha aqui a pinça. Vem comigo. Ó, você faz a força no meio dela, o ponto fixo, né? O ponto de apoio na extremidade, e a ação dessa força que você fez aqui é na outra extremidade. É a chamada resistência. Olha que maravilha. Então, a única opção que contempla uma alavanca interpotente é a pinça. Olha que maravilha. Show de bola? Questão tranquila também, tá? Nessa linha de raciocínio aí, né? De repente buscar as opções que você tem certeza. Pô, essa daí era uma questão que claramente a gente percebe 5 alavancas, eu só tenho uma resposta correta. Então eu preciso ter alavancas da mesma classificação, da mesma característica, que seriam o alicate e o abridor, e consequentemente, do outro lado, carrinho de mão e quebra-nozes. Beleza? Tranquilo? Olha lá! Olha que maravilha! Olha que desculpa esfarrapada, cara. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando um móvel para outro lugar. Assim que ela
pudesse fascinar com mais tranquilidade, né? Essa questão me lembrou agora a música do molejo, né? E vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Me lembrou o molejão. E aí, cara, aí a mãe pede essa ajuda pro filho. E o filho tenta aplicar um conceito que ele aprendeu na escola. Que conceito que ele aprendeu na escola? Que supostamente ele acha que o conceito que ele gerou, né, tá correto. Associando aí a terceira lei de Newton, né? O móvel puxará igual... Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se ele fizer uma força lá no móvel, o móvel também vai fazer a mesma força, tá? E ele não vai conseguir mover o móvel, não vai conseguir colocar o móvel em movimento. E aí essa questãozinha aí a gente para falar das 3 leis de Newton. O que é falar das 3 leis de Newton? Inércia, todo corpo em repouso permanece em repouso, né? Todo corpo em movimento permanece em movimento, sem que exista a ação de uma força ao sistema, né? Assisti um filmezinho segunda-feira, extraordinário, muito bom. Se não assistiu, assiste lá. É um filme que fala das diferenças, é um filme que traz muitos ensinamentos de um garotinho que tinha toda a educação desenvolvida pela sua mãe e num dado momento a família achou conveniente ele ir para a escola e ele se destacou, né, pelo aprendizado que ele tinha especialmente em ciências e na aula de laboratório ele recebe uma pergunta e ele responde como inércia, né? Sem que exista a ação de uma outra força ou sistema. E a turma vai lá e bate palma. Extraordinário. Anota aí que vale a pena você ver, tá bom? Segunda lei de Newton. Dentro da primeira, aí tem o cavalinho, tem o cinto de segurança, né? Que tem o objetivo de num choque, ele segurar o teu corpo, né? Evitar que ele continue o movimento de origem, né? Tem o cavalinho lá no hipódromo, pocotó, 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 e de repente ele para e o jockey é projetado para frente, né? Segunda lei de Newton, chamado PFD, cara, princípio fundamental da dinâmica, né? F é igual a MA, ou F igual a M, todo mundo tem um fã, aí é da melhor maneira que você conseguir entender, compreender, através do conceito, absorver essa relação, tá? Que através da matemática você vai calcular nos exercícios, tá? Eu gosto muito de trazer para os meus alunos essa relação, né, de função do MRU, por exemplo. S é igual a S0 mais VT, sorvete, né? Sorvete. E aí o aluno vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Função da velocidade, né? A gente entra no MRUV. V igual a V0 mais AT. Aí você tem vi, vovó atrás do tanque, né? E aí, consequente, pô, gente, tem infinitas, né? E você, aluno, vai criando as suas também para facilitar teu aprendizado, vai brincando com isso, que vai passando o teu tempo e você vai acabando pegando gosto pela coisa, tá? Dentro da segunda lei de Newton, tem a força de atrito também, né? Quando a gente tem lá uma questão, por exemplo, que diz despreze os atritos, F é igual a MA. Maravilha, né? Agora, considere o coeficiente de atrito igual a tal, 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 tal. Aí, meu amigo, F menos FAT igual a MA. Você tem uma força de atrito atuando no sistema, onde a força de atrito você tem que desenvolver o teu raciocínio através de μ vezes n para calcular ela, ok? Maravilha? E a terceira lei de Newton, que é a lei aí, né, na nossa questão, que diz o seguinte, toda ação tem uma reação, só que ela age em corpos distintos. Eu cometo a ação, a reação, né? A reação é cometida por uma outra ação, né? Então, o par de ação e reação, ele precisa da interação de 2 corpos no sistema. Eu não tenho como fazer ação e reação no júnior mesmo, né? Eu preciso ter uma relação de ação e reação, mas este par atua em corpos contrários. Então foi essa falha no conceito que o nosso aluno teve aí ao explicar para a mãe que não poderia ajudá-la, porque a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação de mesmo valor, de mesma direção, de sentidos opostos.
não é isso? Então, observa lá qual é a opção que a gente marca. Letra E, de novo, está perseguindo a gente. Letra E de Enem. Olha que maravilha, cara. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo, né, cara? Esse par de ação e reação precisa de uma interação, ok? Beleza? Tranquilo? Uma questãozinha aí sobre quantidade de movimento, como eu falei para vocês, essa aula é bem heterogênea, tá? Então ele fala aí de quantidade de movimento, e quando fala de quantidade de movimento, você tem que vir à sua cabeça impulso, tem que vir à sua cabeça a conservação da quantidade de movimento, tem que vir à sua cabeça aquela questão do tubarão e do peixe, das bolinhas de sinuca, enfim, é ler a questão e começar a buscar lá na caixinha do teu cérebro, né, no teu compartimento vasto, aonde você pode buscar a tua linha de raciocínio para responder a questão, ok? Durante um reparo na estação espacial, tá? Aí ele deu a massa ali, substitui a bomba, né? Substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa tal, tá? Que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso, ou seja, quantidade de movimento antes. Meu cérebro já começou a processar. Quantidade de movimento antes não existe, repouso. Em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, né? Aí ele atuou com uma relação de uma força, com uma relação de impulso, ele empurrou a bomba para o espaço. Beleza. Ela é empurrada no sentido oposto, ou seja, essa questão, quando eu estou lendo, foi o que eu falei para vocês, o meu cérebro está processando como disparo de canhão, né? Um projétil foi disparado, né? Aí lembro lá das aulas de história, aquele canhão que o cara acendia, puf, aí a bola, buf, aí o canhão dava aquele tranco, né? A minha cabeça já começa a processar dessa forma, puxar nas gavetinhas aonde eu vou buscar a resolução dessa questão. Então, exatamente isso. É uma questão sobre conservação da quantidade de movimento, onde no primeiro momento o sistema está em repouso e após o disparo, né, um vai para um sentido, o outro vai para o outro sentido. Consequentemente, a gente tem os vetores de velocidade em sentidos opostos. Mas na questão, ele faz uma pergunta e coloca um termo lá, ó. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Ou seja, ele não está preocupado quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, quem vai para norte, quem vai para sul, quem é positivo ou quem é negativo. Ele não está preocupado com isso, tá? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o valor, né? Ele não quer saber o vetor velocidade, ele quer saber a velocidade escalar, então ele está preocupado só com o valor numérico, tá? Como eu falei, quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois, a gente já pode até colocar a quantidade associada à estação e a bomba de um lado, a estação do outro, né? Ou seja, não tem mistério, você não precisa nem colocar zero, igual, enfim, aí cada um tem um módulo de resolução. Eu tentei fazer da seguinte maneira, lá, quantidade de um é igual à quantidade do outro. Como ele não está preocupado com o sinal, eu nem me preocupei em colocar o sinal de menos para um e positivo para outro, tá? Então eu tenho 90, né, vezes a velocidade, ou seja, massa vezes velocidade, e do outro lado eu tenho 360, né, 360, que é a massa da bala, tá? Vezes, né, vezes a velocidade, que é de 0,2. Olha lá, da bala, no caso, a bomba aí em questão, né? Então eu tenho 360 vezes 0,2 dividido por 90. Aí, galera, entra a estratégia matemática que o tio Juninho já falou em outras ocasiões, né? Que estratégia matemática é essa, Juninho? Cara, você pode multiplicar o 360 por 0,2 para depois dividir por 90. Ou eu, Juninho, já corto zero de um lado com zero do outro. Eu já corto zero de um lado com zero do outro, tá? E aí eu tenho 36 e 9. 36 por 9, 4. Aí o 4 multiplico 0,2, 0,8. Olha lá, opção correta, 0,8 metros por segundo. Eu, Júnior, faria assim. Corto 0 com 0, 36 por 9, 4. 4 vezes 0,2, 0,8.
Cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua estratégia matemática. A matemática é a nossa ferramenta. Use e abuse da matemática. Essa ferramenta é importantíssima para a gente habilitar em física, química, biologia e no nosso dia a dia, tá? Ok? Então, use e abuse da matemática. Tem gente que vai preferir, por exemplo, numa situação dessa daí, como 0,2, trabalhar com 2 décimos, né? Ou seja, 2 sobre 10. Então, multiplica 360 vezes 2, 720. 720 dividido por 10, né, vai dar o 72. Aí 72 dividido por 90, aí vai dar o 0,8. Né? 4 mais 5, 9, 5 mais 4, 9. Então, ou seja, o caminho que você vai seguir é isso que eu nem quero. Que o aluno olhe a questão, que o aluno absorva a questão e que o aluno gere a sua própria resolução diante do comando, diante do questionamento do Enem. Beleza? Tranquilo? Viu como é que essa aula de hoje está lá, cá, está aqui, está lá? Nós já trabalhamos vários conceitos da física, estamos trabalhando várias questões do Enem, não estamos seguindo uma linha de raciocínio nessa aula, porque qual era o objetivo do tio Juninho? Né? Falar de uma maneira geral, falar da primeira, da segunda, da terceira, enfim, já falei bastante da terceira série na primeira aula, falei bastante do finalzinho da primeira com a segunda, né? E essa terceira aula agora a gente está fazendo uma salada mista aí, misturando, e vai dar uma vitamina bem bacana, vai dar uma sustância para você no dia 24 próximo, ok? Legal? Vamos seguir? Vamos lá? Maravilha. Joga lá para mim, qual é a próxima questão? Olha que questão tranquila, cara. Olha que questão maravilhosa também. Uma questãozinha conceitual, onde você imagina a situação do professor de física te dando essa aula aí, falando sobre queda, falando sobre lançamento, onde o professor muitas vezes, se for o doido do Juninho, sobe na cadeira, sobe na mesa, abandona o livro, abandona uma folha de papel, solta uma folha de papel amassada, solta uma folha de papel aberta, e aí a gente percebe que os objetos, né, no experimento caem simultaneamente, né, a gente dando aquela desconsiderada na massa de ar, em qualquer resistência que exista no caminho. Então era uma questão que trabalhava esse conceito, né? Um salto, né, no Grand Canyon, usando motos, os paraquedistas vão utilizar cada um a sua moto e tal. Aí elas têm as suas particularidades, sendo uma delas que possui uma massa 3 vezes maior, né? Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo. Olha aí, ó. Eles vão deixar a pista horizontalmente ao mesmo tempo. No instante em que saltam os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar, ou seja, o cara deixou subentendido aí que ele desconsiderou, né, qualquer ação, qualquer resistência do vento, enfim. As motos atingem o solo simultaneamente. Aí tu vai lembrar da aula do Juninho, tu vai lembrar daquela aula lá onde a gente, de uma certa altura, abandona 2 objetos, onde eu brinco com vocês, me dá aqui o aparelho eletrônico, deixa eu soltar o aparelho eletrônico aqui com a borracha, com o lápis, e aí abandono os 2 para ver quem cai primeiro, né? Abandona a mochila, abandona um caderno, e aí a gente percebe que os corpos caem simultaneamente. Por que eles caem simultaneamente? Aí tu lembra lá de Torricelli, vi vovó 2 vezes atrás do sofá com o chapeuzinho em cima, né? Ou seja, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A delta S, distância. Essa relação puxa lá para a relação de altura e queda, né? A H igual a 5T ao quadrado, como eles foram abandonados, né? Como eles foram abandonados de uma relação com a mesma velocidade, no mesmo tempo, né, simultaneamente lá, nós temos que a velocidade inicial para a vertical é 0. Então a gente pode usar h igual a 5t ao quadrado. Se é h igual a 5t ao quadrado, é porque eu peguei o 10 e dividi por 2. Por isso que eu fiz o resumo, 5t ao quadrado, né, da fórmula do MRUV. Né? Será que só a vovó tem aquele tanque ao meio com quadro em cima?
S igual a S0, mais V0T, mais AT2T2. Lembrou? Será que só a vovó tem aquele tanque ao meio com quadro em cima? Olha aí as frases aí, para facilitar você a buscar as relações, né? E, consequentemente, se a gente está desconsiderando velocidade inicial, se é uma afirmação que eles caíram juntos, se não tem atrito, resistência do ar, consequentemente, qual é a opção correta? Fala para mim. Cara, a única coisa que é igual aí, né, cara, é a atração gravitacional. É a aceleração adquirida lá na queda lá, né, cara? Eles adquirem a mesma aceleração. Olha que maravilha. Aceleração G. Não é isso? Que espetáculo. Show de bola? Vamos falar um pouquinho de hidrostática, né? A gente tem uma garrafa PET. Quem nunca se deparou com essa situação de pegar uma garrafa de refrigerante e aí tirou a tampa, pegou ela pelo meio e deu mole, e o refrigerante saiu vazando, escorrendo o refrigerante pela mesa, pela pia, enfim. Esse é um experimento fácil de fazer, tá? Um experimento bem tranquilo, tá? Onde você faz 3 furos na garrafa, coloca água e percebe aí o alcance da água através das alturas. Olha eu dando dica aí já para você matar a resposta correta na questão. O alcance, né? O alcance aí do feixe de água é em função da altura da coluna d'água. Não é isso? Quanto mais baixo, maior a pressão hidrostática. Lembra lá? DGH, densidade, gravidade e altura? Olha que espetáculo, não é isso? Maravilha? Aí o cara dá as opções. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Aí olha o que eu fiz aqui, cara. Olha como é que eu fui legal com vocês. Eu coloquei em vermelho o comando que você tem que ficar atento numa questão do Enem. Procura dar uma envolvida, procura dar uma sublinhada, procura dar uma diferenciada em termos no comando que você vai usar para responder a questão. Então ele está falando de garrafa tampada e garrafa destampada. Tá, legal. Aí depois nas opções ele fala em escoamento da água. Ou seja, garrafa tampada e destampada com escoamento da água. Então, a garrafa tampada, ela impede a saída da água. Legal, ele afirmou isso no texto. Por que ela impede a saída da água? E por que ela destampada, ela facilita, ela permite a saída da água? Relação de pressão, né, galera? Quando você tira a tampa, você permite que a pressão interna seja maior e aí a água consegue escoar. Caso contrário, ela não consegue escoar porque ela está sendo impedida com a tampa fechada devido à pressão. Então a opção correta aí, vê se você concorda comigo, que é a letra A. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Ou seja, com a garrafa tampada, a água não sai. Né? A água não sai porque a pressão interna acaba não sendo suficiente para vencer a pressão atmosférica. Não muda a velocidade, aí destampou, não muda a velocidade da água de escoamento, porque só depende da pressão na coluna da água. Lembra lá quando eu li a questão? Não tem nada a ver a velocidade em função, né? A velocidade, o escoamento da água está em função da altura. Quanto mais baixo tu fizer o furo, maior vai ser a pressão da água. Quanto mais alta tiver a caixa d'água na tua casa, maior vai ser a pressão que vai sair a água na tua torneira lá. Alguém já viu caixa d'água ser instalada no solo ou no subsolo? Lá na minha casa, em Búzios, né, eu tenho... Não, mas aí é outro sistema. Você tem a cisterna, você joga lá uma bomba, né, que vai sugar a água. Aí é outro sistema, né? É um sistema que a gente usa, né, principalmente na região dos lagos, né, onde eu falei Búzios aí, por causa da ausência da água em locais, né, em momentos, né, em épocas do ano festivas, né, onde a cidade recebe muitos turistas, ok? Beleza? Tranquilo? Tem uma questãozinha aí bem bacana, cara, que fala de pressão na superfície, né?
pressão na superfície. Essa questão em específico fala em elevador hidráulico. Elevador hidráulico, né? Pressão num ponto é igual a pressão no outro. A pressão se distribui de forma integral, não é isso? Ou seja, o que acontece no êmbolo A acontece no êmbolo B. A pressão é a mesma, né? E como é que se calcula pressão, né? Pressão numa determinada área. A gente não está falando de pressão hidrostática, a gente não está falando de pressão da questão anterior, que é pressão em função da altura da coluna do líquido. A gente está falando de pressão em um determinado ponto. Por exemplo, um cara fortão, assim, saradão, igual a mim, eu estou com os 2 pés no solo, né? Então, que pressão que eu faço no solo? Estaria associada ao meu peso em função da área de contato com o solo. Uma bailarina em uma apresentação no municipal, ela já usa a ponta dos dedos, né, para se manter em equilíbrio durante a apresentação. Então a área de contato é menor. Se a área de contato é menor, ela tem uma pressão no solo maior, já que pressão é força sobre área. Se teu denominador é pequeno, tu tem pressão grande. Se teu denominador é grande, tu tem pressão pequena. Urso polar, né? Urso polar, aquele urso bonitão, lindo, maravilhoso. Ele lá na geleira, cara, ele nunca estudou física, mas ele usa um conceito da física brilhante. Ele está caminhando na geleira. Quando ele percebe que tem uma fina camada de gelo para ele passar, ele não vai de pé não. Sabe por que ele não vai de pé? Porque ele de pé está em contato com as suas 2 patas. A área é pequena, então ele vai fazer uma pressão arriscada ele romper a camada e cair, né? Dá trabalho para ele, nadar, né? E aí o que ele faz? Meu irmão, ele deita, ele rasteja, ele vai rastejando, ele vai rastejando. Quando ele vai rastejando, ele aumenta, né, a sua área de contato, né? Um urso, assim, tipo o tio Juninho, né, com essa massa, com esse tecido adiposo, ele aumenta a sua área de contato com o solo. Quando ele aumenta a área de contato com o solo, ele está diminuindo a pressão. Aí ele consegue passar por aquela simples camada. Já viu aqueles caras que sentam na cadeira de prego, deitam, né? Ah, aquilo é mentira, é truque. Não. Essa aula veio para quebrar esse mito. Essa aula veio para quebrar esse mito. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó o que eu trouxe, ó. Ó o que eu trouxe para a gente fechar com chave de ouro. Ó que maravilha. Tá? Eu vou pegar aqui meu banco de prego que eu fiz com o maior carinho. Aqui são pregos, olha aqui do outro lado, ó. Ó, ó, pregos, pregados, né? Devidamente alinhados, colocando assim, ó, eles precisam estar na mesma altura. Por que isso, Juninho? Porque quando eu colocar um objeto aqui, ele vai estar correspondente a essa área aqui, ó, né? Consequentemente, eu estou aumentando a área com esse quantitativo de pregos. Se eu estou aumentando a área, eu estou diminuindo a pressão. Lembra disso? Aqui, ó. Ó, o que é isso aqui? Ó, bexiga. Vou encher. Conta aí até 3. 1, 2, 3. Ah, meu amigo, na televisão tudo é diferente, ó. Tu conta e já tá cheio. Aqui é bexiga, ó. E é bexiga, hein? Ó, ó. Ó o som. É bexiga, hein? Aí eu vou pegar a bexiga e vou fazer assim, ó. Ó. Pô, Juninho, tu falou que não ia estourar, estourou. Claro que estourou, porque eu coloquei ela nesse prego aqui, ó. Num único prego, num vérticezinho aqui, ó. Ou seja, num único prego, olha o tamanho da minha área. Olha o tamanho da minha área, pequenininha. A pressão, gigante, né? Gigante, rompeu. Agora, com a minha outra bexiga, eu vou ter mais cuidado, cara. Eu vou colocar ela aqui no meio, ó. Eu vou colocar ela aqui no meio. Ah, Juninho, não tá encostando, não. Tá encostando, sim. Ó, vou chegar pertinho da câmera para você ver, ó. Ó como é que tá encostando, ó. Olha a pressão. Olha aqui. Eu vou fazer uma forcinha. Atenção, ó. 1, 2, 3. Caramba, tem até música, hein? Tem até sonoplastia, hein? Tá ficando bom, hein? Aqui, cara, ó. Tampa o ouvido não, ó. Ah, estoura! Ai, não estoura, cara. Não estoura. Não estoura. Não adianta e não tem como eu querer contrariar a física, tá? Já que ele colocou essa musiquinha, aumenta o som aí, William. Aumenta o som aí.
Eu vou pedir a ajuda do meu amigo William para ele provar que o que vocês assistem na televisão é verdade, tá? Eu vou colocar aqui o banco de pregos aqui na cadeira, tá aí na cadeira. Já fizemos o teste com a bexiga. Vem comigo, William, entra aqui. Uma salva de palma pro William, uma salva de palma pro William. Maravilha. William, chega pra cá, meu filho. Aqui. Chega pra cá que tu consegue. Vem pra cá. Coloca aí. Vai devagar, não vai com muita pressão não, que... Quer pressão. Vai devagar. Aí, atenção. Senta. Sentou? Conseguiu? Show de bola? Vamos sentar no teu colo, né, pra ver? Ó, tá até pra lá aqui, tranquilo. Que maravilha! Isso é a física. Obrigado, William. Show de bola. Soquinho. Distanciamento. Vamos lá. Maravilha, o William conseguiu provar o experimento que vocês assistem aí nesses programas, na internet. Não machuca, a bola não estoura. Por quê? Porque a pressão é força sobre área. E o que eu fiz aqui com ele, vocês sabem que o tio Juninho faz isso com vocês. Senta no colo, faça pressão e não machuca. Por quê? Está distribuindo em uma área maior. Essa que é a situação. Na questão, cara, a gente vai trabalhar a mesma relação. Força sobre área de um lado, força sobre área do outro. Corta a área com área, 100 dividido por 5, 200. Olha que espetáculo, cara. Ou seja, qual deve ser a força aplicada lá, né? Para que o cadeirante seja elevado? 200 newtons. Essa que é a situação. Galera, eu queria, mais uma vez, desejar um feliz 2021, que em 2021 todos os sonhos se realizem, que seja um ano muito próspero, um ano de vitória para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, vocês que nos prestigiaram, vocês que fazem parte dessa família Santa Mônica Centro Educacional, tá ok? Lá no dia 24, vai em paz, vai com calma, durma cedo, acorde cedo, tá bom? Vá com calma, já procura saber aonde que é o local da tua prova, tá? Sem correria, já procura entender como é que você vai para esse local de prova, não arrisque, chegue bem antes, senta lá, escolhe o teu localzinho, fica lá meditando, fazendo os seus pensamentos positivos, as suas respectivas orações, e eu tenho certeza que coisas boas estão por vir, ok? Queridos, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, saúde e paz hoje e sempre. Valeu, galera! Vem com o Juninho, vem com a equipe SMCE. Beijão, galera! Fiquem com Deus. Obrigado, William! Valeu!